singular. Era uma palavra estranha, triste e uma coisa estranha e triste de ser. Quando aplicada a ele, como ouvira com frequência quando ninguém achava que estivesse escutando, parecia ter conotações agourentas que ameaçavam mais do que a sua própria felicidade. Isso aqui que eu acabei de ler é parte do primeiro capítulo desse livro aqui, que chama A Cidade e as Estrelas, do Arthur C. Clarke. A trama se passa num futuro bem longe, quando a humanidade vive aparentemente confinada numa cidade utópica chamada de Aspar, que oferece para os seus moradores uma vida longa, confortável, tecnológica, segura, mas totalmente estagnada. O que não é um problema para os seus moradores, que estão perfeitamente adaptados a essa realidade, exceto por um deles. Alvin, o protagonista da história, é um jovem único, singular. Ao contrário de seus conterrâneos, ele não tem acesso às memórias de suas vidas anteriores e ele sente uma profunda curiosidade sobre a vida que existe além das muralhas da cidade. A Cidade e as Estrelas explora a importância de conhecer a própria história, os perigos da estagnação e coloca a curiosidade como ferramenta de emancipação humana. Esse livro também conta pra gente uma trama relativamente familiar, a de um protagonista único, de uma pessoa que é diferente do resto do mundo, que luta contra uma mentalidade homogeneizante e que se distingue de um grupo de indivíduos que está acomodado a um modo de vida específico e que perdeu completamente o interesse por explorar outras possibilidades de existência. A gente é conduzido pelos meandros dessa narrativa através desse protagonista, que por sentir curiosidade sobre si mesmo e sobre o mundo onde ele vive, é visto como alguém diferente, como alguém que percebe a vida e as experiências humanas de uma forma distinta das outras pessoas e por causa disso recebe alguns olhares tortos da Dona Maria metafórica. Agora veja, e se eu te dissesse que o autor dessa história aqui era um homem gay? Isso mudaria a sua percepção sobre essa historinha que eu acabei de contar? Porque ele era mesmo. O Arthur C. Clarke não falava publicamente sobre a sua sexualidade, mas os amigos dele todos sabiam que ele era gay, conheciam os namorados dele. Eu acho que ele não tava nem no armário. Quem conhecia sabia. Agora, eu não sei se a sexualidade dele teve alguma influência na construção desse mundo aqui, ou de qualquer outro dos vários livros dele. Ele é autor do livro que inspirou o filme 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo. E eu tendo a achar que se o Arthur C. Clarke fosse perguntado sobre isso, ele provavelmente negaria. Vai saber. No que diz respeito a esse livro aqui, é provável que o autor tivesse mais interessado nas temáticas mais grandiosas, geopolíticas, no contexto histórico que serviu de inspiração para essa história lá nos anos 50. Não tinha como ele saber que um gay de 40 anos ia pegar esse livro quase um século depois e pensar, quem te conhece que te compre, hein? E eu penso sobre isso porque eu comecei a ler esse livro enquanto eu tava assistindo a série Pluribus, que é o tema desse vídeo, e que também lida com uma protagonista única, que é diferente do resto do mundo, que também tá lutando contra uma mentalidade homogeneizante, que também tá apartada de um grupo de indivíduos que tá acomodado a um modo de vida específico, num mundo que parece ter perdido algo profundamente humano: a curiosidade. Ou pelo menos essa é uma das maneiras de descrever essa série. Eu já vi muitas outras descrições e interpretações por aí. De ChatGPT a propaganda anticomunista, tudo está no escopo de possibilidades. Minha proposta com esse vídeo não é responder categoricamente qual que é a grande alegoria ou qual a interpretação correta sobre essa história, mas no lugar disso, tentar olhar para ela com um pouquinho mais de curiosidade. Eu ia começar fazendo uma piada sobre como eu tô publicando em fevereiro um vídeo sobre uma série que estreou no final de novembro, mas a essa altura vocês esperavam o quê de mim? Aliás, se alguém esperava alguma coisa diferente, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas fique. Enfim, vamos começar essa conversa? Pluribus é uma série de ficção científica distópica criada por Vince Gilligan, o mesmo de Breaking Bad, Better Call Saul e Arquivo X, o antigo Twitter. A produção estreou em novembro de 2025, foi um grande sucesso de crítica e se tornou a maior série da história da Apple TV, o que eu não sei se quer dizer muita coisa em termos de audiência, porque a gente tá falando de um streaming que deve ter o quê? Uns 10, uns 12 assinantes? Nada contra, tudo contra. O título da produção é uma referência à expressão latina e pluribus unum, eu não sei como que pronuncia isso, que significa alguma coisa do tipo entre múltiplos um, e foi adotada em 1956 como lema oficial dos estragos fudidos da América, um país que definitivamente existe. A trama acontece numa realidade onde, depois de uma invasão alienígena, a população mundial se une numa espécie de consciência compartilhada e invariavelmente feliz, exceto por um punhado de pessoas que, por algum motivo misterioso, não foram absorvidas. Dentre elas, Carol Sturcker, interpretada por Rhea Seaborn. Who is we?
Why is everybody suddenly awake? Para ser mais específico, não é que as pessoas foram tomadas ou possuídas por uma entidade alienígena ou pelo ET Bilu, mas sim que foi tipo uma inteligência ou uma tecnologia extraterrestre que causou essa situação. Eu tendo a achar que a origem de tudo isso deve ser abordada nas próximas temporadas, mas vai saber. Para efeitos de síntese, durante esse vídeo, eu vou me referir a esse cenário como simplesmente uma invasão alienígena. E você vai ter que aceitar. Eu comecei a assistir Pluribus meio desconfiado, porque a premissa soou pra mim meio... não sei, meio americana. Com todo respeito, zero respeito. Mas à medida que os episódios foram passando, eu fui me envolvendo e me surpreendendo positivamente. Em parte porque é uma série que tem um ritmo próprio que não é tão comum assim em produções de streaming hoje em dia. Ela é um pouco mais lenta, demanda um pouquinho mais de atenção, não fica repetindo as coisas o tempo inteiro. E é uma daquelas histórias em que essa premissa fantástica permite a gente mergulhar em muitas possibilidades de leitura e de experiências. É uma série de ficção científica que tá menos interessada em bombardear o público com construção de mundo e mais focada na experiência sensorial que se constrói nesse mundo. A direção é muito precisa, muito segura, a decupagem é meticulosamente construída em torno da atmosfera desconcertante que a série constrói pra gente. Todos os elementos formais estão muito bem alinhados em torno, claro, de um roteiro muito interessante. Afinal, nada disso existiria sem um bom roteiro. E pra escrever um bom roteiro, um roteiro inspirador, com personagens intrigantes e um mundo cheio de possibilidades, você pode contar sempre com a EBAC, que tá patrocinando esse vídeo. O curso de roteiro para cinema, TV e games te oferece todas as ferramentas necessárias para contar uma história envolvente e inesquecível em múltiplos formatos e principalmente para começar uma carreira de sucesso no audiovisual. São 5 meses com mais de 30 horas de aulas online, com muita prática, mentoria individual, um plano de carreira e a possibilidade de desenvolver 2 projetos para o seu portfólio pessoal. A EBAC é uma instituição de ensino online inovadora que oferece mais de 150 cursos, vários deles na área do audiovisual, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. E quando eu falo online, eu não tô falando só de aula online, mas sim de todo um universo de possibilidades que inclui oficinas de conhecimento, maratonas e todo tipo de atividades extracurriculares exclusivas para os alunos. E você pode desfrutar de tudo isso agora com o meu cupom HORA200, que vai te dar um desconto de R$200 em qualquer curso da EBAC. O link tá aqui na descrição desse vídeo, ou você pode pegar esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ó. Vamos aproveitar? E agora que o recado dos patrocinadores foi dado, vamos voltar para a discussão desse vídeo. Ah, e um último aviso. Na verdade, 2 avisos. Primeiro, como sempre, não é meu objetivo aqui falar de tudo que acontece na série. Não é meu objetivo analisar todos os aspectos dela, nem todos os detalhes da trama. Não vai caber nesse vídeo. Ah, faltou falar não sei o quê. Faltou mesmo. Faz parte. E o segundo aviso vai ter spoilers de tudo que você imaginar. Estais avisados. Vamos começar? A primeira vez que a gente vê a protagonista de Pluribus, uma mulher loira, ela tá disposta diante de uma plateia atenta e entusiasmada. Carol Sturka, vivida por Rhea Seehorn, é autora de uma série de livros de fantasia chamada Ventos de Bicaro, que deu a ela uma legião de fãs muito dedicados, e eles estão aqui pro lançamento mais recente dessa franquia. Da leitura pública do livro à sessão de autógrafos que acontece logo depois, a câmera parece fazer questão de sempre contrapor Carol, sozinha, a um grupo monolítico de fãs. Muitos deles estão vestidos em tons de roxo, que é a cor associada aos livros, e eles todos se comportam como uma pequena, mas levemente incômoda manada. É assim que a gente é apresentado a essa personagem. Sempre ela em contraponto a um grupo de pessoas indistinguíveis, sem individualidade, que se comporta como um rebanho, como um gado. E essa dinâmica entre Carol e os seus fãs parece ser um vislumbre do apocalipse que tá pra chegar nas próximas cenas. A premissa de Pluribus é simples. Um vírus alienígena toma conta do planeta e reúne todos os seres humanos numa única mente coletiva, mas não sem matar milhões de pessoas no processo. Os corpos dos seres humanos que foram absorvidos continuam existindo, continuam funcionando como se nada tivesse acontecido, mas todos eles compartilham uma mesma mente, que é pacífica, que é organizada, que é utilitarista e aparentemente muito feliz. Todos os seres humanos do planeta Terra agora fazem parte dessa grande manada mental, exceto por um punhado de pessoas que, por algum motivo misterioso, não foram absorvidas. Dentre elas,
Carol Sturcker, uma mulher loira. Além disso, a esposa de Carol, Helen, foi uma das pessoas que morreu durante essa grande assimilação. Não só morreu, como foi uma morte horrível na frente de Carol, o que gera toda uma nova camada de trauma em cima do que já seria esperado de alguém que tá vivendo sozinha num apocalipse. Mas a questão é que essa distopia que se instala no planeta não parece uma distopia como a gente tá acostumado. Não tem, sei lá, prédios sendo bombardeados, exércitos opressores, zumbis infectando cidades inteiras, líderes discursando em telões gigantescos, pessoas se matando por comida e água ou soldados patrulhando tudo que é esquina. É tudo bem pacífico, eficiente, é muito polido, educado, prestativo. O apocalipse é uma querida. Ai, ela é toda boazinha. E isso gera pra gente que tá assistindo um contraste interessante entre a protagonista e todas as pessoas que interagem com ela. Durante boa parte dessa primeira temporada, a gente vê Carol sozinha, isolada, machucada, traumatizada, em luto pela esposa que morreu na frente dela de um jeito horrível, e tentando sobreviver do jeito que ela consegue, enquanto o resto da população do planeta, que agora se comporta como essa grande manada uníssona, tenta se aproximar dela com muita gentileza, com muitas declarações de amor, pra convencer essa mulher traumatizada de que, na verdade, tudo isso que tá acontecendo nem é um apocalipse. Na verdade, tá tudo ótimo. E que, inclusive, seria melhor pra essa mulher se ela também fosse assimilada. Carol, you may find this hard to believe, but yesterday was the greatest day in the history of humanity. Carol, por outro lado, não tem o menor interesse em se integrar a essa mente coletiva e decide trabalhar ativamente para reverter a situação, se é que isso é possível, para que as coisas voltem a ser como elas eram, se é que isso é possível. Então, no primeiro momento, o cenário que é posto pro espectador é relativamente familiar. Uma heroína solitária, lutando contra uma coletividade amorfa pelo direito à sua própria individualidade. Mas será que é tão simples assim? How many people like me in the world, did you say? Now there are 12. How many speak English? 5 either as a second or third language. I want to meet those 5. Uma das primeiras atitudes de Carol diante dessa nova situação é demandar um encontro com os outros seres humanos que, assim como ela, também não foram assimilados. Quer dizer, os outros humanos que, assim como ela, não foram assimilados e sabem falar inglês. Just the English speakers. A expectativa da personagem era encontrar algum tipo de solidariedade coletiva e, a partir disso, traçar alguma estratégia, algum plano para reverter o estado das coisas. It is up to us to put the world right. Em vez disso, o que Carol descobre é que ao menos essas 5 pessoas que se dispuseram a falar com ela estão perfeitamente adaptadas a essa nova realidade e não enxergam o cenário atual como uma distopia ou um apocalipse. I am not convinced things are as bad as you say. Aliás, não só eles estão achando tudo ótimo, como alguns deles querem fazer parte da brincadeira. That is what I want. Alguns deles também convivem normalmente com os seus familiares que foram assimilados, porque essa mente coletiva, essa colmeia, também se apropria das memórias e do conhecimento das pessoas que foram assimiladas. Então elas conseguem ser as pessoas que foram assimiladas. My child is still my child. Very much so. Pra essa galera que sobrou, existe até um conforto nessa situação. Principalmente porque essa colmeia é muito prestativa, muito gentil, ela é muito boazinha. Ai, ela é toda boazinha. Eles detêm todo o conhecimento do mundo e, mais importante, eles têm acesso a todos os recursos do planeta e disposição para proporcionar conforto aos sobreviventes, incluindo Carol. If we can help you in any way, please let us know. We can deliver food, medicine, whatever you need. O que me leva a um aspecto muito importante de Pluribus e que vai ser pertinente em diferentes momentos desse vídeo, mas vamos com calma. A questão crucial aqui é que, como a gente tem bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo compartilhando uma mesma mente, uma das muitas vantagens desse arranjo é que o gerenciamento de recursos disponíveis no planeta é totalmente otimizado. Não existem mais fronteiras, não existem mais conflitos de interesse, não existem mais guerras, não existe racismo, não existe mais tristeza, violência, angústia, desigualdades. Tudo parece perfeito, ou pelo menos é assim que esse arranjo é vendido pra Carol, uma mulher loira, que passa boa parte da temporada desconfiando de cada minúcia, de cada detalhe dessa nova forma de existir no mundo. They won't step on a bug, but they'll enslave an entire planet. I don't recall anybody getting a vote on whether or not they wanted to join me. E aí, mesmo com essa protagonista insistindo, às vezes violentamente, em não deitar pra uma invasão alienígena, eles continuam se esforçando de uma maneira muito gentil, sem violência, com muito carinho, com muitas declarações de amor, pra que Carol aceite as novas condições. E vamos combinar que os argumentos
eles são sedutores. A colmeia tá sempre ali repetindo que todo mundo que é assimilado é muito feliz, que o meio ambiente é respeitado, que todas as formas de vida vivem em perfeita harmonia, cercadas de amor, que não existem mais angústias, que não existe mais violência, que tudo é lindo e maravilhoso. Obrigado, Deus, por ter permitido uma invasão alienígena. E tudo isso é exacerbado pelo fato de que essa entidade alienígena que tomou conta do planeta se comporta de maneira dócil, gentil, sem violência. E ao que tudo indica, não consegue agir com violência nem forçar os sobreviventes a serem assimilados. Carol e os outros que sobreviveram precisam querer fazer parte dessa mente coletiva. Mas para ela, uma mulher loira, a perda da individualidade é um preço muito alto. A subjetividade dela, o entendimento dela sobre si mesma é um bem muito precioso que não pode jamais ser perdido. Que angústia tão homogeneizante. Então, como eu falei, no primeiro momento a gente tem um cenário que é relativamente familiar. Uma história relativamente familiar. Um formato de história que, ainda que tenha seus elementos estranhos e desconfortáveis, é próximo de algo que a gente conhece. Uma heroína individual, com fortes convicções sobre si mesma, lutando contra o mundo. Lutando pra restaurar o mundo, a forma como ele um dia foi. Uma mulher loira, branca, americana, de classe média alta, extremamente apegada ao modo de vida dos Estados Unidos, segura de sua individualidade, que entende essa individualidade como algo sagrado que precisa ser preservado, lutando pelo seu próprio livre-arbítrio individual contra uma coletividade amorfa que parece ter sido lobotomizada por uma força externa que chega de forma gentil, com promessas de utopia dentro da porra dos Estados Unidos da América. She's fighting for free will. Gente, isso é propaganda de Guerra Fria ou o quê? O que reforça um pouco essa ideia é que muito da imagética de Pluribus remete a gente a filmes tipo Vampiros de Alma, de 1956, em que os moradores de uma pequena cidade americana começam a desconfiar que seus amigos, seus familiares estão sendo silenciosamente substituídos por duplicatas alienígenas, por cópias idênticas na aparência, mas sem emoção, sem individualidade, o que alimenta um clima de paranoia e ansiedade com o que vem de fora. It's a malignant disease spreading through the whole country. Stop acting like a fool, Miles, and accept us. Esse tipo de filme, muito popular ali entre os anos 50 e os anos 70, costuma ser lido por críticos como um reflexo das ansiedades da Guerra Fria e do medo americano de ter sua cultura destruída por comunistas alienígenas aniquiladores de liberdade. E no contexto desse segundo mandato de uma batata de peruca como presidente dos Estados Unidos, seria Pluribus uma espécie de releitura contemporânea de um cinema americano de Guerra Fria? Será que Pluribus é uma série anticomunista? Bom, nesse pequeno resuminho aqui, eu convenientemente não mencionei vários detalhes contraditórios aí dessa história. E eu fiz isso de propósito porque um dos meus objetivos aqui nesse vídeo é questionar um pouco essa tese de que Pluribus seria, em algum sentido, algum tipo de propaganda anticomunista ou algum tipo de propaganda de neoliberalismo, individualismo ou algum tipo de glorificação do modo de vida americano, qualquer coisa nesse sentido. Essa é uma tese sobre a série que, embora não seja das mais populares, eu já vi circulando por aí. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Por enquanto, eu quero falar sobre o dia que Carol foi ao supermercado. What the fuck? Depois de uma série de embates com a entidade alienígena, Carol decide viver a sua vida normalmente, na medida do possível. Lá pela metade do terceiro episódio, ela vai no supermercado fazer feira, comprar cuscuz, macaxeira, um pacote de Coloral. Chegando lá, ela descobre que o lugar tá completamente vazio. Quer dizer, que o lugar foi desativado por questões de logística. So sorry. We're consolidating resources to centralize useful items for distribution. It's just more efficient. E aí, diante dessa frustração que é tão familiar pra todos nós, ela decide fazer uma reclamação por telefone. Ela dá uma de tula Luana. E a pessoa que conversa com ela explica a situação, fala do rolê da logística e faz uma oferta. Ela fala assim: fica tranquila, a gente só precisou reorganizar as coisas, mas ó, tudo que você precisar, a gente entrega aí onde você mora. Tem alguma coisa específica que você precisa? No que Carol responde que não. Não, eu não vou ficar ligando pra vocês toda vez que eu precisar ir ao supermercado. Eu sou e sempre fui uma pessoa independente, uma pessoa autônoma e quero continuar sendo. I'm a very independent person, okay? I always have been. I fend for myself. I just want my sprouts back. E aí, diante de tamanha independência, de tamanha autonomia dessa personagem, o que acontece na cena seguinte é que 8 caminhões e dezenas de pessoas se mobilizam para reabastecer o supermercado para que Carol continue fazendo suas compras normalmente.
Entendeu? O que aprendemos com tudo isso? Bom, primeiro, claro, a gente tem um vislumbre do poder que Carol tem sobre essa entidade alienígena, e isso vai ser importante pro desenrolar da trama, mas também tem algo mais importante aí, que tem a ver não só com Carol e o supermercado onde ela compra os legumes dela, mas tem a ver com todos nós, que é o seguinte: você pode ser independente, autônoma, autossuficiente, quanto que você quiser. Você pode fazer terapia, você pode meditar, você pode ter uma condição de vida muito confortável por causa de um bom emprego, você pode se bastar de inúmeras formas, mas você ainda precisa de um exército de pessoas para abastecer sua geladeira. Esse é um entre vários momentos em que Pluribus complica um pouco o nosso entendimento sobre o que é individual e o que é coletivo, e é uma das primeiras grandes contradições que a série apresenta pra gente contra essa suposta tese de que a nossa individualidade seria algo sagrado, seria algo que jamais pode ser corrompido. Mas para essa personagem especificamente, a individualidade dela é um bem muito precioso. E não só porque ela é americana de classe média alta, não só porque ela é escritora, uma profissão que costumeiramente está associada a essa ideia do grande gênio. Não é só porque ela escreve fantasia, um gênero tradicionalmente associado a grandes heróis. E também não é só porque ela é uma mulher loira, embora isso seja um fator importante. Mas também porque ela é, assim como todos nós gostaríamos de ser, uma mulher lésbica. When I started noodling on this thing, it was a male protagonist, because I'm a guy. That's usually the way I think, male protagonist. And then I thought, why does it have to be a guy? Why can't it be a woman? Quando Vince Gilligan, o criador de Pluribus, começou a desenvolver o conceito da série, o protagonista da história era um homem, mas isso foi quase 10 anos antes da estreia, quando o que o roteirista tinha na mão era, na verdade, só um esboço, um conceito. Era a ideia de um cataclisma em escala global e a premissa de uma população inteira se comportando de forma exageradamente gentil com esse protagonista. Nessa época, o Gilligan estava trabalhando na série Better Call Saul, que foi exibida entre 2015 e 2022 e tinha a Rhea Seehorn em um dos papéis principais. Numa entrevista para Variety, ele contou que, em algum momento, durante esses 6 anos trabalhando com a atriz, alguma coisa simplesmente clicou e ele percebeu que o papel principal do seu próximo projeto tinha que ser dela, da loirinha, ela mesma, Ana Paula Renault. E eu compartilho isso com vocês agora porque essa informação de que o protagonista era um homem e depois virou uma mulher acabou se descontextualizando na internet. Eu cheguei a ler em alguns lugares que Carol só é lésbica na série porque ela foi escrita como um homem hétero e a mudança ali aconteceu já quando tava tudo praticamente já pronto. E isso simplesmente não é verdade. Esse personagem homem nunca de fato existiu. Ele só tava ali quando a ideia de Pluribus era só um esboço. À medida que o projeto foi ganhando corpo, a história foi sendo desenhada e a Rhea Seehorn foi atrelada ao papel de Carol, a personagem Carol foi se tornando quem ela de fato é na série que foi pro ar. E o fato dessa protagonista ser uma mulher lésbica é central na construção dessa personagem e nas temáticas abordadas na série. Lá pelo 4º episódio, a gente descobre que, aos 16 anos, Carol foi enviada para um campo de conversão sexual chamado Freedom Falls. It was a terrible experience for you. The counselors there. Some of the worst people I have ever known. And they smiled all the time, just like you. Essa experiência foi, obviamente, um trauma muito profundo na vida dessa personagem, que também desenvolveu alcoolismo na vida adulta e já vivia uma espécie de crise de identidade antes do apocalipse chegar. E aí, de repente, o mundo inteiro muda. Da noite pro dia. E chega pra ela esse papo de assimilação, de coletividade homogênea, com muita gentileza, com muitas promessas de felicidade. Essa ideia de que é possível ser feliz pelo pequeno preço de ser assimilado não é uma novidade pra Carol. É um discurso bastante familiar, na verdade, e uma retórica muito comum no contexto de terapias de conversão sexual. Mas não é só isso. Como eu comentei antes, a esposa de Carol, a Helen, foi uma das pessoas que morreu durante essa grande assimilação. Uma vez devidamente instalada no planeta, essa entidade alienígena envia uma mulher pra ficar ali do ladinho de Carol como se fosse uma espécie de acompanhante ou uma representante. A ideia é que essa mulher seja o principal contato entre Carol e essa colmeia, essa entidade. O nome dela é Zolsha e ela, especificamente, esse corpo, essa pessoa, não foi enviada por acaso. Entre bilhões de humanos disponíveis para cumprir essa função, Zolsha é a mais parecida com o que Carol considera uma mulher bonita. Inclusive, a própria Carol repara que essa mulher é tipo uma versão feminina do protagonista do livro dela. Eles escolheram no mundo inteiro o corpo que mais parece com a ilustração da capa de um dos livros dela.
What the hell is this? É muito claro que Carol se sente atraída por essa mulher desde o início, e fica muito óbvio também que isso não acontece por acaso. Essa escolha, junto com o tom gentil, declarações de amor incondicional e a disposição para realizar todos os pedidos e caprichos da protagonista, é uma tática de manipulação. Ao menos é assim que parece para uma pessoa que, quando criança, foi submetida à terapia de reorientação sexual. May we get you anything? Tudo isso aqui tá comunicando para essa personagem uma mesma mensagem, que a vida vai ser muito mais fácil se ela aceitar as coisas como elas realmente são, como elas têm que ser. Tudo vai ser mais tranquilo, tudo vai ser mais leve, todas as necessidades vão ser garantidas, a vida em sociedade vai ser muito mais fácil, muito mais simples, livre de decisões difíceis, livre de angústias existenciais, cercada de amor, cercada de cuidado. E a única decisão que você precisa tomar para usufruir de tudo isso é abrir mão de quem você é. Mas fica pior. Perto do final do 4º episódio, Carol consegue injetar em Zosha uma espécie de soro da verdade para tentar descobrir uma maneira de reverter a grande assimilação. A carga de estresse, junto com os efeitos da substância, causam em Zosha uma parada cardíaca, deixando ela à beira da morte. No meio de tudo isso, uma multidão de pessoas se reúne em torno das duas, clamando para que Carol permita que Zosha sobreviva. She's in cardiac arrest. May we save her? Zosha de fato sobrevive, mas a partir do episódio seguinte, a entidade simplesmente corta contatos com Carol, temporariamente. Eles simplesmente desaparecem da cidade onde ela vive e deixam pra trás apenas a disposição pra continuar proporcionando todos os recursos pra que Carol sobreviva e, claro, o compromisso, a promessa de que ela ainda é amada. Só que agora, ela tá sozinha. Our feelings for you haven't changed, Carol. Isso dura mais ou menos uns 3 episódios ou 40 dias no tempo da série, tipo os 40 dias de Jesus no deserto. E a série usa esse período pra focar em outras tramas e pra expor algumas informações que vão ser pertinentes pro desenrolar da temporada e que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo não. O que importa pra gente, pro que eu tô tentando discutir aqui, é que a nossa protagonista fica sozinha, completamente sozinha. Não tem mais nenhum outro ser humano perto dela durante um longo período de 40 dias. Ela tá completamente isolada, mas não é só isso. Ela não tá simplesmente sozinha, ela tá sozinha, em luto, vivendo num mundo que ela não compreende, sem qualquer tipo de rede de apoio, sem as pessoas que ela ama ou confia, e vivendo uma situação que pra ela é análoga ao maior trauma da sua vida. Aliás, não é nem análogo, né? Porque isolamento forçado é uma prática que aparece em muitos relatórios sobre terapia de conversão sexual. E uma vez que nós, seres humanos, somos, acima de tudo, seres sociais, ou seja, a gente precisa de comunidade pra sobreviver, não só em termos práticos de literalmente sobrevivência, mas no âmbito emocional também. Ficar 40 dias sem qualquer contato com outra pessoa, em especial no contexto de trauma e luto, é literalmente tortura. Não à toa, é justamente esse período de isolamento o que quebra Carol. Ao final do episódio 7, ela pede pra Zosha voltar, e a cena do reencontro delas é catártica, é emocionante. A partir daí, elas passam a viver o que parece ser um relacionamento e pouco a pouco Carol vai se acostumando com aquele conforto, com aquela aparência de vida feliz. Elas conversam, elas passeiam, elas olham as estrelas, elas dormem juntas, elas vivem o que parece ser uma vida plena, aparentemente adaptadas ao estado das coisas e do mundo. O preço, ao que tudo indica, foi pago. Carol não parece mais interessada em reverter a assimilação e agora ela pode viver a prometida vida tranquila, leve, calma, livre de angústias e com todas as suas necessidades atendidas. As cenas delas juntas parecem existir dentro de um mundo de sonhos, de miragens, como se elas estivessem vivendo dentro de um espaço liminar. O que é bem apropriado porque, bom, eu acho que em algum sentido essas personagens querem acreditar nessa fachada. Talvez elas até gostem de viver nessa fachada, mas elas sabem que tudo isso é uma fachada. Carol ainda quer reverter o mundo pro seu estado original, ainda que por um breve momento ela esqueça desse plano, ela deixa esse plano pra lá. E Zosha, ela não é uma pessoa com desejos, com vontades individuais. Ela é parte de uma entidade alienígena, de uma mente colmeia que quer encontrar uma maneira de absorver Carol a qualquer custo, mas com muita gentileza. E essa performance de assimilação de Carol não é o suficiente. O plano real, o plano verdadeiro, é de conversão total
e absoluta. E aí todo esse desenrolar me fez repensar sobre o que a gente entende sobre assimilação quando a gente é LGBT. Historicamente, a nossa causa caminhou sempre muito perto dos movimentos pela emancipação dos trabalhadores. Inclusive, várias estruturas de poder, tipo a ditadura militar no Brasil, enxergava a homossexualidade e todas as suas variantes, não só como uma perversão, mas como uma porta de entrada para drogas mais pesadas. O pesquisador Benjamin Cohen aponta que, em certos poderosos requintes do regime militar, a visibilidade ou exaltação da homossexualidade tinha chegado a gerar ansiedades contra-subversivas. No momento histórico em que o direito dos gays constituíram um entre vários movimentos sociais, feminismo, movimento negro e índio, campanha pró-anistia, tenuamente aliados nas lutas pelo reconhecimento e pela democratização política, as forças de segurança apontaram para a homossexualidade pública e privada como manifestação da subversão. Com efeito, os homossexuais publicamente identificáveis e os criptocomunistas habitaram espaços semelhantes e de vez em quando indistinguíveis no panteão dos inimigos do Estado, da sociedade e da segurança nacional. Ao mesmo tempo, no decorrer do século XX e até hoje, de certa forma, o movimento LGBTQIA+, em diversas partes do mundo, vai ser marcado por essas idas e vindas em torno do conflito entre assimilacionismo e libertação. À medida que o poder público dá migalhas de reconhecimento à nossa existência, tipo o direito de casar ou o reconhecimento do nome social de pessoas trans, existe uma demanda silenciosa ou não tão silenciosa de que a gente pague um certo preço. O preço de ficar quietinha, de se acomodar nos nossos relacionamentos monogâmicos, de não fazer muito barulho, de comodificar as nossas demandas, de entregar a nossa causa para o capital privado e de, na hora que o fascismo mostrar os dentes, se recolher à nossa insignificância e morrer calado. E é claro que essa barganha, essa troca, esse acordo, ele não tá disponível para as camadas mais marginalizadas da nossa comunidade, né? Mas uma versão dele foi proposta para nossa Carol, uma mulher loira que optou por performar um personagem, que se permitiu viver a vida tranquila, leve, calma, que foi prometida pela nova estrutura de poder vigente no planeta, mas ainda assim, isso não foi suficiente. O sistema não quer só a performance, o sistema quer o corpo inteiro, a mente inteira, uma entrega total, uma conversão total e absoluta. Diante de tudo isso, eu me voltei para uma questão que me parece primordial. O que significa abrir mão da individualidade? Na primeira cena do final da temporada de Pluribus, a gente se vê num vilarejo onde vive uma garota chamada Kusimayo, que é uma das pessoas que, assim como Carol, não foi assimilada ainda. Isso vai mudar em poucos minutos. Ela tá ali vivendo a vida que ela sempre foi acostumada a viver, com a natureza, com os animais, com seus hábitos, com a cultura, com as pessoas que formam aquela cultura onde ela nasceu, cresceu e se entendeu como ser humano, com o pequeno detalhe de que todas as pessoas ao redor dela já foram assimiladas e, na verdade, elas estão ali performando aquele modo de vida. Uma vez que Kusimayo termina o procedimento de assimilação, o vilarejo simplesmente desaparece. Os animais, as plantas, os hábitos, a culinária, a medicina, tudo é simplesmente abandonado. Milênios de saberes coletivos conectados àquele território são perdidos ao serem assimilados a uma entidade externa que chegou e homogeneizou tudo. E a forma como eu leio essa invasão alienígena de Pluribus não é como uma revolução coletiva ou a implementação de um sistema super otimizado que preza pela coletividade como um bem supremo. Eu vejo mais como uma imposição externa que vem com um verniz de gentileza. É um epistemicídio com um verniz de produtividade. É um apagamento disfarçado de salvação. É a colonização pelo ponto de vista do colonizador. Mas eu vou elaborar melhor. O texto que me inspirou a gravar essa parte aqui do vídeo foi escrito por um comunicador chamado Walid Shahid, que descreve essa cena que eu acabei de mencionar aqui e depois fala o seguinte: é difícil assistir a isso sem sentir um tipo muito específico de incômodo bem contemporâneo. A sensação de ter sido migrado. Você não foi conquistado. Você foi deslocado. Em algum momento você concordou com alguma coisa pequena, ou te pediram para concordar, ou simplesmente ficou subentendido que você concordava só por continuar existindo dentro do sistema. Aí, uma nova versão entra no ar. A antiga para de funcionar. E a vida que você levava se revela provisória. O mais assustador é como essa mudança, tão rápido, começa a parecer
normal. Esse texto se refere ao cenário de Pluribus como um apocalipse muito prestativo, não é uma explosão. A gente não vê exércitos opressores ou líderes discursando em telões gigantescos, não tem multidões uniformizadas. É uma distopia gentil, que chega oferecendo conforto, praticidade, funcionalidade, eficácia e, mais importante, pouca ou quase nenhuma clareza sobre qual o preço que se paga em troca dessas vantagens. É tipo aqueles termos de uso que a gente é coagido a assinar quando instala o Instagram, sabe? Assim como muitas outras distopias ou narrativas apocalípticas, Pluribus não tá especulando sobre o que pode acontecer no futuro, mas sim descrevendo o presente, ou ao menos um sentimento sobre o presente. Em Pluribus a gente tem essa mente coletiva que é construída a partir das memórias e dos saberes de bilhões de pessoas que foram assimiladas, e tudo isso tá simplesmente disponível. Você pode fazer a pergunta que você quiser, a hora que você quiser, que se o conhecimento existir, ele vai estar ali, acessível para você. Não só o conhecimento em si, mas também a prática desse conhecimento. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode fazer uma cirurgia, ou citar um filósofo grego, ou lembrar o que aconteceu com a Gretchen na fazenda, sei lá. Tudo que Carol precisa, ela pode ter acesso. Basta pedir e às vezes nem pedir. What's with the food? It's the exact meal you had at that B&B you stayed at in Provincetown. E a premissa de um conhecimento coletivamente compartilhado e confortavelmente disponível para todo mundo soou para muita gente como o ChatGPT, ou a IA de uma forma geral. O Vince Gilligan, criador da série, negou que Pluribus seria sobre IA. Inclusive, quando a série começou a ser produzida, o ChatGPT nem existia. Mas não dá pra negar que Pluribus chegou nas nossas vidas num mundo em que o ChatGPT existe. E junto com ele, o fortalecimento dessa sensação de que existe algo de distópico nas comodidades que nos foram empurradas goela abaixo por gigantes da tecnologia. É muito fácil fazer uma versão Estúdio Ghibli do meu rosto. É muito cômodo pedir pro ChatGPT escrever um roteiro de um vídeo. Se vai ficar bom é outra história. É muito fácil simplesmente não largar o hábito de usar uma plataforma que permite que qualquer usuário use IA para tirar roupa de criança. Mas enfim, nesse sentido, uma das partes mais sinistras dessa distopia nossa de todos os dias é a forma como ela se insere nas nossas vidas com o verniz da comodidade, da praticidade, da funcionalidade, mas principalmente da forma como ela oculta o trabalho de milhões de pessoas que abrem mão de suas individualidades, de suas vidas interiores, de suas culturas, para se converterem em força de trabalho invisível. De muitas maneiras, esse mundo em que, num piscar de olhos e sem nenhum custo, uma mulher loira pode acionar dezenas, centenas de pessoas para realocar recursos, sabe Deus de onde, para abastecer um supermercado, seria um verdadeiro sonho para o dono de uma rede de supermercados ou para as elites financeiras que lucram com circulação infinita de mercadorias. Esses indivíduos aqui, perfeitamente submissos e inseridos numa mentalidade coletiva e homogênea, não fazem greve, não cobram aumento de salários, não pedem participação nos lucros e não fazem qualquer questão de benefícios trabalhistas. Eles também não reivindicam terras roubadas e não fazem barulho quando o fluxo de um rio é invertido para otimizar a circulação de commodities. Eles vestem a camisa da empresa sem falar um pio. A gente não sabe quem são essas pessoas, de onde elas vieram, onde elas nasceram, em quais culturas elas estão inseridas, e muito menos do que elas abriram mão para virar força de trabalho. São corpos humanos, que parecem humanos, que se movem como humanos, mas eles são outra coisa. São trabalhadores, robôs, escravos, seres desprovidos de subjetividade, sem vida interna, pertencimento cultural e sem curiosidade para imaginar outras possibilidades de mundo. Essas pessoas são todos nós, ou o que se demanda de nós todos os dias. E talvez seja estranho ou contraditório pensar desse jeito, porque nem sempre parece que a gente vive nesse mundo onde todo mundo pensa igual e todo mundo faz a mesma coisa. Talvez em alguns espaços isso fique mais óbvio ou menos óbvio, eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente vive num mundo e no sistema onde a individualidade e a identidade são hipervalorizados. Os nossos heróis são indivíduos triunfantes. Os nossos grandes artistas são gênios incompreendidos. Os nossos estilos pessoais são únicos e singulares. As nossas timelines são completamente diferentes entre si. As nossas experiências, as nossas percepções de mundo são particulares. Os nossos padrões de consumo e as estratégias de marketing atreladas a eles são baseadas em algoritmos personalizados que mapeiam experiências extremamente específicas. E de uma forma geral, a gente vive nesse mundo onde a individualidade parece algo sagrado. E a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, sobre como essa ideia de individualidade acima de tudo
indivíduo é uma construção moderna, que tá muito atrelada à gênese do capitalismo como a gente conhece hoje. Ou seja, não é natural, não é essencial, não é inerentemente humano. É a forma como a gente se organiza em sociedade. E é um discurso que, se por um lado parece libertador, do outro é o que dá base retórica a políticas que enfraquecem o amparo social. A Margaret Thatcher, ícone do Girl Power, falou certa vez que a sociedade não existe. O que existem são homens, o que existem são mulheres e o que existem são famílias. Ou seja, somos indivíduos, somos os nossos papéis de gênero, somos as nossas capacidades produtivas, mas não somos uma coletividade. Como diria Bianca Nicole, é cada um por si, caralho. Não ajuda também que muitos dos discursos políticos que gritam palavras como liberdade individual, liberdade de expressão, livre-arbítrio, aparecem muitas vezes para defender coisas tipo estado mínimo, porte de armas ou o direito de fazer piada racista. Então, quando uma história chega pra gente e associa a perda de individualidade a algo distópico, alienígena, opressor, isso pode parecer para muitas pessoas como o filho do monarca com a Margaret Thatcher, ou algo assim, eu não sei. E veja, eu não sou sociólogo, eu sou o quê? Isso mesmo, apenas ninguém. Mas da forma como eu vejo, existem muitos aspectos em torno da noção de individualidade, ou da nossa condição enquanto sujeitos. Na minha perspectiva, que não é absoluta, que não é a única correta, eu só consigo ser um indivíduo em relação a uma comunidade. É dialético, tem disputas, tem negociações. Pra mim, especialmente pra mim enquanto gay, falar de individualidade é falar também de autodeterminação e das condições que permitem que uma pessoa, que um sujeito tenha autonomia sobre si. E eu acho que Pluribus está mais próxima desse tipo de questionamento, ou pelo menos foi assim que eu percebi. Quando Kusimayo abre mão de sua individualidade para se juntar a uma consciência compartilhada global, ela não tá desistindo apenas de si mesma, ela tá abandonando também a sua cultura e o seu senso de pertencimento àquele grupo de pessoas e àquele lugar. Não à toa, a câmera faz questão de mostrar o estado do território quando ele é abandonado, como se a Terra em si e tudo que faz parte dela fosse uma entidade viva que foi deixada de lado, que não é parte dessa nova humanidade, dessa nova configuração humana que existe dissociada dos saberes milenares e que encara o conhecimento não como algo que se constrói de forma dialética e afetuosa, mas como matéria-prima, como commodity, como recurso a ser extraído e processado. Como eu disse, pra mim tá mais próximo de colonização do que de qualquer outra coisa. E o paralelo com o ChatGPT não é um tópico separado, de jeito nenhum. Mas não só o ChatGPT. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Acompanha comigo. Até pouco tempo atrás, quando você tinha uma dúvida pontual sobre, sei lá, qual foi o primeiro Oscar de melhor filme, você jogava isso no Google. Dá pra fazer isso ainda, mas tem diferenças. E o Google te dava uma lista de links que poderiam conter essa informação. Era minimamente rastreável, embora não livre de problemas. Tem vários problemas também. A forma como isso estava disposto pra gente, como uma lista de links que poderiam conter informações corretas ou informações incorretas, criava esse rastro. Eu sei de onde vem essa informação e, em tese, eu sei com quem eu vou reclamar se ela estiver errada. Tem um monte de problemas em todas as partes desse processo de difusão de informações, inclusive no que diz respeito à publicidade e à forma como você pode impulsionar certas informações e ocultar outras. Eu não tô falando que esse sistema era perfeito. Só tô falando que ele existia e eu tô simplificando para demonstrar um ponto que tem mais a ver com percepção do que com infraestrutura digital. Quando de repente a gente recorre ao ChatGPT ou quando o Google atrela o Gemini ao serviço de busca, a informação perde esse lastro com a fonte. Ainda que você tenha a possibilidade de clicar naquele ícone bem pequenininho que tem o link, onde aparecem as referências, a forma como isso está disposto pra gente cria a ideia de que aquele conhecimento foi gerado ali, de que ele veio de uma força sobrenatural, sobre-humana ou basicamente de Deus. Não à toa tem gente que genuinamente trata o ChatGPT como se fosse a voz de Deus, porque ele foi desenhado para ser percebido dessa forma. Os discursos que vendem ferramentas tipo ChatGPT também muitas vezes trabalham com essa ideia de que a IA é uma força sobre-humana, de que o ChatGPT está a poucos passos de se tornar mais inteligente do que todos nós, quando simplesmente não há inteligência envolvida em nada que é gerado por IA. E essa premissa de inteligência, essa aura de mistério, esconde a ideia de que a informação contida ali, que foi acessada em poucos cliques, tudo que é gerado por
ou qualquer uma dessas ferramentas, é fruto de trabalho e conhecimento humano coletivo acumulado. Essas pessoas, esses grupos de indivíduos estão sendo apagados do processo e da história. Isso não significa dizer que não existia apagamento antes da IA, mas que hoje a gente tem toda uma infraestrutura desenhada para acelerar esse apagamento, para dissociar o trabalho humano da produção de informação, conhecimento, arte. Quer dizer, para se criar essa percepção de que não há trabalho humano envolvido, não existe recurso natural envolvido, que é mágica. E aí o resultado disso, além de muitos outros problemas, é que a gente está vivendo cada vez mais num mundo desprovido de curiosidade. E aí, nesse sentido, a gente não tá falando exatamente de um fim da individualidade da forma como as distopias do século XX descreviam, com uniformes homogêneos e líderes em telões gigantes, mas sim da dissolução completa do sujeito. A gente não existe, a gente não tem experiências transformadoras, a gente não tem curiosidade. Mas a gente tá o tempo todo performando individualidade e subjetividade nas redes, porque isso gera dados valiosos para as empresas que colonizaram o nosso modo de vida. E olhando por esse lado, uma das coisas que me fascina em Pluribus é a forma como essa entidade alienígena faz questão de fingir que as pessoas que foram assimiladas ainda estão ali. Elas só estão vivendo de outro modo, mas elas estão ali. Essa mulher não é Zosha, um ser autônomo com direito à autodeterminação. Ela é parte de um sistema maior que sugou tudo que estava no planeta e usa os sujeitos, a cultura, as informações, o conhecimento, a arte e tudo que existe como produto a ser extraído e regurgitado de volta pra gente. Eu acho que a distopia de Pluribus é só capitalismo mesmo. Opa, tô de volta aqui. Eu sei que vai ter gente que vai ficar aqui cobrando coisas que eu não falei sobre a série. Por exemplo, eu não falei sobre o outro personagem que também não foi absorvido e também tá resistindo ali à colonização. E eu acho que essa parte da história até que era bastante relevante para as coisas que eu discuti aqui, mas aí eu me deparei com dois impasses. Um deles é que eu acho que eu não sei se eu conseguiria falar algo muito diferente do que o meu colega PH Santos falou no vídeo dele. Eu gostei muito da perspectiva do PH Santos sobre esse personagem. E segundo, eu precisava terminar de escrever esse vídeo, gente. Ou eu terminava de escrever ou nunca mais ia gravar. Então, eu acho que a discussão aqui ficou mais centrada mesmo. E outra coisa é que eu descartei toda uma parte ali que eu escrevi sobre o filme Idiocracia, que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a assistir Pluribus, porque eu acho que essa ideia do personagem que existe sozinho no mundo de todo mundo é igual e todo mundo pensa a mesma coisa, me lembrou vários outros filmes, incluindo Idiocracia, que é um filme horrível, que eu detestei assistir. Eu ia colocar essa perspectiva do Idiocracia pra criticar a Idiocracia, mas eu achei que eu tava fugindo muito do tema, aí eu desisti. Mas eu acho que eu vou publicar alguma coisa lá pros apoiadores sobre Idiocracia e a perspectiva do Idiocracia em relação a Pluribus. Mas não era só Idiocracia não, tinha todo um rolê do filme Mulheres Perfeitas, do Eles Vivem, do Show de Truman. Tinha um monte de coisa que eu fui falando, que eu escrevi e eu descartei porque eu achei melhor ir direto ao ponto. Não sei porque eu tô dando satisfação não, mas é que às vezes eu sinto que eu devo dar uma satisfaçãozinha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.